Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Agora vamos falar de duas situações que aconteceram ao longo do jogo. A primeira oportunidade como titular do atacante Kevin Velasco, né? Jogador que chegou muito recentemente, quase que numa segunda leva de reforços do Atlético pré-temporada, e já recebe uma oportunidade e fica muito claro que o técnico Maurício Barbieri tem uma confiança muito grande no Velasco, até porque os dois estavam no futebol mexicano, então, assim, é natural que o Barbieri conheça o Velasco e é natural também que nesse primeiro momento o Barbieri tente uma calmaria maior sobre o Leozinho. Eu acho que isso é muito importante da gente falar. Eu também acho que o Leozinho merecia ser titular no jogo de hoje. Mas quanto menos a gente empolgar com o Leozinho nesse momento, e as atuações do Leozinho vêm sendo empolgantes ao natural, eu acho que é melhor pro próprio Leozinho. Então, pra mim, de alguma forma, faz sentido a opção pelo Kevin Velasco começando o jogo. E assim, a atuação aprovada, a gente vai se aprofundar, mas a atuação aprovada. E o outro ponto é a situação do Juliano. Juliano entra no segundo tempo, acho que não consegue fazer um grande jogo, mas os melhores momentos do Atlético, ou os momentos de mais lucidez do Atlético na segunda etapa, foram com o Juliano. Então vamos tentar se aprofundar um pouquinho mais na atuação desses dois. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e tudo mais. Eu quero começar com o Juliano, porque foi o cara que foi pra coletiva, né? Então, assim, eu tô com a coletiva muito fresca na cabeça, acabei de ouvir e queria conversar com vocês sobre o que esperar do Juliano. Porque a qualidade técnica, a intensidade para agir rápido com a bola, eu acho que é natural. Só que existia uma dúvida muito grande em o Juliano vai ser um segundo volante, como chegou na seleção brasileira nesse posicionamento. O Juliano vai jogar como camisa 10, o Juliano vai jogar como segundo atacante. Então, pra mim, fica muito claro que num 4-2-3-1, o Juliano vai ser esse camisa 10 e em muitos momentos variando as alternativas táticas que o Atlético tem. Saindo de um 4-2-3-1, indo para um 4-4-2 com o Juliano sendo um segundo atacante. Se você pega, por exemplo, o lance que o Juliano auxilia ali o Arriagada a finalizar, o Juliano estava basicamente na entrada da área. Por exemplo, um comportamento completamente diferente do que a gente está acostumado a ver de Zapelli, que busca sempre baixar para pegar essa bola nos pés dos volantes para dar um pouquinho mais de dinâmica nessa transição. O próprio João acho que é um cara que também consegue flutuar nessa proximidade da área e em momentos que ele baixa um pouquinho mais. Então acho que até pelo fato de fisicamente não estar no seu melhor momento, muito pelo contrário, acho que até pelo fato de fisicamente já estar caminhando para uma reta final de carreira, o Juliano ele vai se encaixar muito mais nesse meia do 4-2-3-1, variando com o atacante para lances mais rápidos, para pressionar e sufocar tanto a saída de bola, mas principalmente a última linha do adversário, gerando volume para gerar um contra um, dois contra um contra os zagueiros adversários. E acho que, pô, pode ser uma peça muito importante para a gente ter mais qualidade no meio-campo, para a gente ter variação tática e principalmente para a gente ter essa velocidade de ações. Acho que o Juliano, se ele traz algo da experiência, da bagagem que ele traz de Europa, de grandes clubes do futebol brasileiro, de seleção brasileira, é que é um jogador muito ágil. Ele acelera o jogo do Atlético numa zona que você precisa pensar rápido. E acho que o Juliano, ele tem essa capacidade de pensar rápido. O Atlético tem alguns jogadores com esse perfil também. Então acho que hoje a gente viu menos. Até o Juliano entrou em campo no momento que o Atlético estava muito mal. Mas quando tiver essa pele, quando ele tiver uma proximidade maior com o João, com o Isaac e tudo mais, que são jogadores que também pensam um pouco mais rápido, eu acredito que a gente vai ter um Juliano interagindo sempre, compartilhando sempre essas situações. E sobre o Velasco, eu peço para que a torcida do Atlético compre o barulho do Leozinho, aposte no Leozinho, entenda que o Leozinho é uma ótima opção, mas que também isso não vire uma oposição ao Velasco. Porque o Velasco fez um belo de um jogo. O Velasco, no primeiro lance, que é o lance que ele gera o pênalti, o Velasco ele opta pelo fundo. Ele chega na linha de fundo, cruza com o pé ruim, e se não fosse a mão do marcador, que, pô, é inacreditável como aquilo não foi pênalti, o Velasco teria gerado um gol. Por centímetros,
Um cruzamento do Velasco, quando ele vem pra dentro, não vira um gol do Isaac de cabeça. Então dá pra dizer que no primeiro momento, o Velasco ele conseguiu criar 2 gols. O Velasco conseguiu gerar 2 gols. E é só a primeira partida dele como titular. Fisicamente, senti um jogador mais preparado que o Leozinho pra bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar, sabe? Que é um funcionamento do ponta. O ponta vai ter que recompor ainda mais quando você aumenta a competitividade. E o Velasco, ele é um jogador que tem essa imprevisibilidade. Vai pro meio, vai pro fundo, vai pro meio, vai pro fundo. Eu acho que isso acaba confundindo a marcação. Então, estreia mais que aprovada do Velasco. Estreia mais do que, assim, eu destaco com tranquilidade que fez um bom jogo. Um jogo que eu espero que o Leozinho faça. Inclusive, se você comparar, depois que o Leozinho entrou, entregou menos que o Velasco, natural. Mas, assim, zero motivo pra gente cobrar o Velasco. E pra gente terminar, eu acho que é importante a gente falar sobre esse momento de montagem de elenco, né? A gente tá falando na 10ª rodada do Campeonato Paranaense, a uma rodada do início do mata-mata, que um jogador estreou e outro jogador teve seu primeiro momento como titular. Se você for pensar coletivamente, sistemicamente, primeira vez que a gente teve o ataque com Isaac, Alan e Velasco. Primeira vez que a gente teve um meio-campo com Falcão, com o Juliano e com o Raul, eu acho, que não foi substituído, né? Falcão entrou no lugar do Filipinho. Então, até esse time ganhar forma, leva tempo, gente. Leva tempo. Hoje é dia 13/2. A gente tem basicamente um mês que começaram os jogos. São 10 jogos, porque o calendário do futebol brasileiro é bizarro. Mas ainda é muito pouco tempo, ainda são poucas sessões de treino. O Atlético está longe de uma forma ideal porque o Atlético não teve oportunidade suficiente para criar um time. A identidade de time ainda vai ser criada. E ainda tem chance de chegar jogador. Ainda tem chance de chegar jogador.